Olá, tudo bem? Vamos passar para o momento da palavra, que Jesus possa entrar aí na tua casa, na onde você está, que Ele possa falar com você e trazer direção para a tua vida no dia de hoje. Que Deus te abençoe. Senhor, Deus querido e amado, eu quero te louvar, Pai, por cada um que está acompanhando nesta hora essa palavra, Deus. Eu peço, Espírito Santo, conforme a tua palavra, Deus, é viva e eficaz, Pai, confirma em cada coração, Deus, que está neste momento acompanhando essa palavra, que haja da tua graça, da tua misericórdia, no nome de Jesus. O tema de hoje é: eu não vou perecer, Jesus está comigo. Entenda o seguinte, em João capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: que Deus deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Sabe o que eu quero trazer? Quando nós cremos em Jesus, há vitória na minha e na sua vida. Então, ele falou assim que eu não vou perecer, porque eu estou crendo. E quando ele diz isso, ele não se refere apenas à salvação da alma, a salvação da minha e da tua alma, mas a salvação da nossa vida no modo geral. Às vezes nós ficamos imaginando como que vai acontecer isso, como que vai acontecer tal situação. Sabe o que eu quero trazer para mim e para a sua vida? Jesus quer abençoar e você não vai perecer. E tenha a ciência disso. Não importa X, Y, se esse ou se aquele faz uma coisa, você não vai perecer. No livro de João, capítulo 10, versículo 27, diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que as me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. E eu e o Pai somos um. Quem disse isso? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele falou assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Sabe o que eu quero trazer para mim e para a tua vida? Jesus. Você conhece a voz de Jesus para a sua vida. E ele diz assim, as minhas ovelhas, no versículo 27, João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Sabe o que acontece? A gente vai ter a vida eterna, morar com o Senhor. Mas eu quero falar no que está acontecendo agora. Jesus não vai deixar nem eu e nem você morrer. Nós nunca hão de perecer. Eu não vou perecer. A minha necessidade vai ser suprida, porque eu não vou perecer. Sabe, esse negócio que está acontecendo no mundo, coronavírus, Covid-19, tudo isso daí. É uma época de escassez, é uma época que não se pode, nós precisamos nos cuidar, nos precaver. Mas sabe o que eu quero te dizer? Jesus falou que eu e você, nós não vamos perecer. Nós estamos na mão e o inimigo não vai nos arrebatar. É isso que ele está falando, que Jesus está nos guardando. Eu gostaria de prosseguir na história de uma mulher que ela viveu algo extraordinário da parte de Deus, que está lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Essa mulher estava tendo um tempo de seca. Elias profetizou e falou que não ia chover. Ele falou que não ia chover. Então estava tendo um tempo de seca, não tinha o que comer. O Elias, ele vai para um ribeiro. Aí, como tinha acontecido aquela seca, né? O ribeiro secou. Aí ele fala assim, Elias, no versículo 8 diz assim, vamos ler? Então veio a palavra do Senhor dizendo, levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente.
Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma viúva apanhando lenha. E a chamou e disse: Traz-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. Então, vamos parar aqui no versículo 11. Deus fala para ele assim, ó, sabe o que eu quero trazer para nós? Deus falou para o Elias. O Elias representa profeta. O que eu quero te dizer? Você é o profeta da sua alma, da sua vida. Deus usa a vida dos homens de Deus, dos profetas, dos pastores, dos pregadores, dos evangelistas, para trazer direção para mim e para a sua vida. Mas a decisão final do que nós vamos fazer depende de mim e de você. A escolha que nós vamos tomar. Então, a primeira notícia chegou para quem? Chegou para Elias. Sabe o que eu quero trazer para você? Às vezes, Deus vai fazer algo na sua vida. Ele vai trazer a notícia de alguma forma. Nós precisamos entender que Ele vai usar alguém para trazer uma direção para a minha e para a sua vida. Só que eu preciso receber e entender que aquilo é de Deus para a minha vida. Então vamos lá. O Elias estava lá no ribeiro. Aí estava seca, o ribeiro secou. Ele saiu daquela situação, ele foi para a casa da viúva. Quando ele recebeu aquela notícia, vamos imaginar, peraí, tá uma seca, uma viúva, uma mulher sozinha vai me sustentar? Porque foi a palavra de Deus. A palavra de Deus falou, sabe o que eu quero trazer para nós? Não fique acreditando no que o mundo diz e não coloque a sua confiança em coisas que você pode tocar, sabe? Você pode tocar, eu confio nisso aqui porque eu posso tocar. Confia nas mãos de Deus, no invisível de Deus para mim e para a sua vida. Vamos imaginar, o Elias estava num território que ele conhecia. Então, vamos colocar duas hipóteses. Ele falou assim, poxa, mas quem será essa viúva que vai me sustentar? Será que tem alguma mulher ali que tem posses e vai me sustentar? Irmãos, Deus não faz nada por acaso não. Ele quer abençoar a minha e a sua vida. Sabe por quê? Ele quer mostrar que é Deus. Continuando no versículo 11, ele chega lá, chega na cidade, a viúva está lá, aí ele fala assim, ó, ele pede um pouco de água para ela. E quando ele vai pedir água para ela, ela fala assim, ela vai buscar água. Ele fala assim, ó, traz um bolo pequeno para mim. E aí, eu e você ficamos imaginando o seguinte, o que vai acontecer? Aí a viúva fala assim, indo ela buscá-lo, no versículo 11, ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor, teu Deus, que não tem um bolo, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos, né, 2 pedacinhos de madeira, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Perecer é o mesmo sinônimo de morrer, falecer. Então, ela falou aquilo, porque aquilo era a realidade que ela estava enfrentando. Diante da minha e da sua realidade, entenda que a palavra de Deus vai trazer vitória para as nossas vidas. Veja bem, Deus falou que quem ia sustentar ele? Deus falou para Elias, ó, vai lá que uma viúva, eu ordenei ali uma viúva que te sustente. Não era todas viúvas, era aquela específica. Aquela que buscava a Deus, aquela que servia a Deus, aquela que ouvia a voz de Deus, mesmo diante daquela situação, estava ali meio lá, meio cá, será que é de Deus isso? Será? Ela optou, ela falou assim, eu vou obedecer. E ela obedeceu. Quando ela obedeceu, algo extraordinário aconteceu. Ele falou assim, ó, o que ela falou? Vou preparar aqui para mim e para o meu filho, para mim comer e morrer. Então,
A realidade dela era comer e morrer, porque não tinha mais nada, não tinha o que fazer. Mas o Elias liberou uma palavra na vida dela. Diz assim, ó: e Elias disse: não temas, vai conforme... E Elias lhe disse: não temas, vai e fazes conforme a tua palavra. Porém, fazes disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-o aqui para fora. Depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falava pelo ministério de Elias. Sabe o que eu quero trazer para a tua vida? Em nome de Jesus, eu quero declarar que o seu suprimento não vai faltar. A sua necessidade vai ser suprida. Sabe o que ela fez? Ela escolheu obedecer a direção que Deus tinha dado para Elias. Ela obedeceu. O que aconteceu? A farinha não acabou, o azeite não acabou. Sabe o que eu quero te dizer? Eu quero profetizar na sua vida. Nessa hora, a sua necessidade vai ser suprida. Sabe por quê? Porque você não vai perecer. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Nós estamos num momento diferente do país. Em todo mundo está acontecendo isso. Mas sabe o que eu quero te dizer? Você não vai perecer. Deus está cuidando das suas ovelhas. Conforme ele disse lá em João, o inimigo não vai te arrebatar. Toma posse aí, recebe aí na sua casa. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está confirmando essa palavra no teu coração. Sabe por quê? Olha o que acontece. Em Mateus 15, versículo 32. Olha o que diz em Mateus 15, versículo 32. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não come, há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-los em jejum com fome, para que desfaleça no caminho. Sabe o que Jesus estava pensando? Que o povo ia perecer no meio do caminho. Desfalecer é o mesmo que perecer. Jesus tem compaixão de mim e de você. E no meio do caminho, Ele não quer que eu e você desfaleça. A gente está acompanhando esse povo aqui. Eles estavam acompanhando Jesus. Jesus fazendo milagre, eles se maravilhando com aquilo, as coisas acontecendo e eles se maravilhando. Aí ele falou assim, ó: eu tenho compaixão da multidão, porque eles estão comigo há 3 dias. Eu não vou deixar eles sair aí ao léu. Irmão, toma ciência de uma coisa. Jesus, Ele não vai deixar você desamparado. Ele não vai me deixar desamparado. Ele tem uma solução para mim e para você. Entenda o seguinte: Deus tem uma solução para tudo isso. E tudo que vai acontecer, nós não seremos arrebatados. Nós não vamos perecer no meio do deserto. Deus vai trazer uma solução. Continuando, ele fala assim: os seus discípulos disseram: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse: quantos pães tem? E eles falam: 7. Disseram 7 e uns poucos peixinhos. Irmãos, sabe o que eu quero dizer? Jesus deu graça pelo aquele pão. Ele consagrou aquilo. Sabe o que eu quero te dizer? Aquele que você tem na sua mão. Aquilo que você tem, talvez seja uma habilidade para fazer alguma coisa, talvez seja um pouco de alimento que você tenha na sua mão. Eu não sei o que você tem. Consagra a Deus, que Ele vai multiplicar em nome de Jesus. E você não vai perecer no deserto. Eu não vou perecer no deserto. Sabe por quê? Ele tem compaixão de mim e de você. Amém? Que Deus possa te abençoar. Vamos orar? Senhor Deus querido e amado, eu peço, Pai, confirma essa palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Deus, eu quero profetizar, Pai, nessa casa, nessa família, que vai haver suprimento, que a necessidade não vai faltar. Eu quero declarar a bênção,
o poder, a unção do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.